Vitória do Ceará na estreia da Copa do Nordeste, 1-0 sobre a Juazeirense, no interior da Bahia. Para o contexto que foi o jogo, para os desafios que o Ceará teve, um resultado muito positivo, muito bom, que deve ser comemorado, que deve ser celebrado. O Ceará encarou vários desafios até chegar à cidade, poupou titulares, pensando na programação, na ideia geral do ano, desse início de temporada, da formação de elenco. Tudo isso precisa ser colocado na análise. Acho que o jogo em si nem dá pra gente falar tanto assim, de parte tática, de parte técnica. O gramado do Adaltão, assim, muito ruim, né? Muito ruim mesmo, que até dificulta o nível de competitividade. Eu imagino que a Juazeirense vá crescer ao longo da competição, mas com esse gramado fica até difícil assim, imaginar que vá ter futebol, né? No sentido assim, de bola no chão, de fundamento de jogo, passe, velocidade, porque não dá, não tem como. E diante de uma adversidade tão grande, veio a vitória num lance de bola parada, num oportunismo de um centroavante que veio exatamente para isso, para fazer gols, para ser um cara importante. Então assim, o contexto da vitória é muito maior do que a vitória em si. A vitória em si, ela acaba ficando em segundo plano diante de tudo isso que eu falei. Porque, vamos lá, o Ceará precisava, em algum momento da temporada, nesse início de temporada, poupar jogadores, segurar a onda. Não dá para imaginar o final do ano se você começa a desgastar o seu elenco. Então são 12 contratações, todos já tinham jogado, o Barcelona entrou com poucos minutos e hoje teve a primeira oportunidade como titular. Precisava também continuar crescendo, produzindo e principalmente pontuando, porque essa Juazeirense, apesar de tudo que eu falei aqui no vídeo, vai complicar principalmente quando jogar em casa os adversários que lutam aí contra o Ceará, né, no grupo do Ceará. Vai tirar pontos. E pode ser importante nessa sequência de Copa do Nordeste. Contra um adversário num gramado ruim, com uma atmosfera ruim, com toda essa problemática, voltar de Juazeiro da Bahia com 3 pontos é maior do que analisar o jogo, analisar a entrada, a saída de um jogador, a individualidade de alguém, apesar que a gente vai pontuar aqui quem foram os destaques também nessa partida complicada. Então, o saldo é extremamente positivo. Você descansa 10 jogadores que jogaram na última quinta-feira contra o Atlético Cearense, não viajaram, não se desgastaram, focam agora na partida dessa semana e volta de Juazeiro com 3 pontos. 3 pontos conquistados contra um adversário que, como eu falei, vai tirar ponto dos outros. Então, as duas coisas foram atingidas. Isso é muito interessante e o Mancini dá um cheque aí. Isso traz, gente, uma confiança muito grande para a sequência do trabalho. Falar do jogo é falar de jogadores que foram importantes em momentos decisivos, porque, como eu falei, não tem como a gente cobrar hoje a aproximação, jogada trabalhada, bola no chão, um time que domina o adversário, que empurra ele para trás. É óbvio que a partida ela tem todo um contexto. E eu acho mais justo falar da efetividade do Barcelona, principalmente, porque uma bola cruzada na área, no meio da defesa, ele chega com oportunismo e define o jogo na bola parada. Um centroavante que veio exatamente para esse tipo de momento, para ser importante, para ser decisivo, uma posição que ainda não tem dono. E aí a gente vê uma certa concorrência, né? Porque o Ailon começou bem, apesar de não ser centroavante, fazendo gols. O Saulo jogou nessa função, hoje jogou de uma maneira diferente. E aí vem o Barcelona, também entrou bem contra o Atlético Cearense, já chamou a atenção e hoje vai e faz o gol. É uma ótima notícia para a torcida do Ceará, esse gol do Barcelona. Uma ótima notícia, né? Gera uma expectativa em cima do uruguaio. Outro que não dá para deixar de falar, Guilherme Castilho. Então, eu peguei tanto no pé do Castilho, né? Eu sou um dos que peguei no pé do Castilho, né? Não queria que o Castilho permanecesse, essa que é a grande verdade.
queria no sentido, né, de análise, né? Não é nada pessoal, não tem nem nada que desabone o Castilho como profissional, não tenho nenhuma informação para isso. Então, pelo jogo, pela temporada que ele fez, achava que, né, não seria tão interessante ele permanecer. Tem me calado, né? Ele e o Richarlison têm me calado, dois jogadores muito voluntariosos e importantes. E ele fez mais uma boa partida, é importante ser destacado de novo. Do sistema defensivo, vale destacar a ideia que o Mancini trouxe hoje com 3 zagueiros. O JV é um menino que vai ter oportunidades, entrou na partida hoje no lugar do Saulo, mas quem começou o jogo foi o Jonathan, no 3 zagueiros, e foi muito bem. Quero fazer esse registro. Acho que o Jonathan é um jogador que tem muito potencial, tem muito lastro para crescer, já vinha sendo utilizado no profissional, já vinha sendo integrado ao profissional e hoje ganhou uma oportunidade de ser titular e vai ganhando, né? O Ceará vai ganhando minutos e o Ceará tem formado bons zagueiros ultimamente. O Marcos Vitor foi vendido para o Bahia, o Jefferson foi vendido para o Botafogo, só para citar alguns dos exemplos, né? O Lacerda tão perseguido, mas é um cara que também tem fundamento, também é um cara que participa. Eu sei que muita gente não gosta, mas vale o registro também de como o Ceará formou. E agora vem mais um, né? Vem mais um jogador interessante, que é o Jonathan, né? Isso para não citar outros, né? O David Ricardo é um que, apesar de não ser da base, ser uma captação, também passou por lá e é um jogador que também vai amadurecendo. E para falar de individualidades, o Richard, decisivo no chute, né, na reta final de jogo, numa defesa importante que garantiu a vitória do Ceará. É aquela coisa, né? Hoje não é o titular, é o Fernando Miguel, mas é importante você ter sombras, você ter caras que mostram que na hora que precisar vão estar lá, fazendo acontecer, dando conta do recado. E é aquilo, né? O Richard vai para a 6ª temporada no Ceará, tem uma identificação, tem um respeito do grupo, respeito do Mancini, apesar de não ser titular. E o Ceará hoje tem o Richard como essa opção e hoje ele deu conta do recado. Apesar de já ter falhado, apesar de não ser unânime, apesar de ter algumas carências, deficiências individuais, mas hoje foi importante e também vale o registro. Para completar a individualidade, falar dos meninos que entraram, né? O Steven e o Iago. O Steven é um africano que jogou hoje, que teve a primeira oportunidade, já tinha ido também jogado na Copinha junto com o Iago, e são caras que, assim como o Boateng, assim como outros que foram relacionados também, o próprio Pablo, são jogadores que vão tendo oportunidade. O JV entrou de novo, então é bom ver o Mancini colocando em prática aquilo que ele disse que ia fazer, dar mais oportunidades para os garotos acreditar. Hoje não era um jogo qualquer e os meninos entraram e ajudaram o time na vitória. E quando o time ganha, essa atmosfera fica muito mais positiva, de fazer os caras, né, terem mais confiança de poder jogar. E é legal ver a base do Ceará também acontecendo na prática, no dia a dia e nos jogos que também são importantes no planejamento geral. Então, saldo positivo. Deu para colocar jogadores com poucos minutos, deu para colocar a base, poupou jogadores da viagem que foi extremamente difícil até chegar a Juazeiro da Bahia. O time precisou fazer um trecho de ônibus, um trecho longo inclusive, porque não tinha voo, e aí não foi erro do Ceará, porque a logística mesmo para chegar até Juazeiro da Bahia é muito complicada e etc. A volta pelo menos vai ser mais rápida, né? O time pega um voo de Petrolina para Recife, e aí pega um trecho Recife-Fortaleza, não pôde fazer isso na ida. Como eu disse, saldo positivo diante de todo esse contexto, gramado terrível, adversário chato pra caramba, que vai tirar ponto lá. Acho que o Mancini começa o trabalho bem. E com um detalhe, hein? 3 jogos sem tomar gol. 3 jogos sem tomar gol. Pegou o Atlético Cearense, um time que, né, um time ruim, time mais abaixo. É verdade, é verdade. Mas os outros dois, o próprio Atlético também teve chance, né? Hoje o Richard também foi importante. É importante continuar sem tomar gol, né? Isso vai gerando uma confiança no time. Outros desafios virão adversários mais complicados. O Ceará tem uma sequência depois muito pesada. Se eu não estiver enganado, Náutico, CRB, Fortaleza. Então, vamos esperar, mas é muito bom ver essa sequência acontecendo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente vai seguir batendo um papo aqui, beleza? Valeu, grande abraço.